Pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Rede de Computadores, a terceira semana, parte 1. Sou a professora Nádia Mendes, a professora regente dessa disciplina. Nosso conteúdo programático dessa semana estaremos ligados à aula 6, vamos trabalhar com o modelo OSI, e a aula 7, o modelo TCP/IP, ok? Pessoal, a gente chegou na terceira semana da disciplina Rede de Computadores. O nosso objetivo nessa semana é que a gente aprenda o conceito de protocolo, quais são os principais modelos de arquitetura de redes, que é o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Essa semana, esse assunto não é tão simples, então eu vou querer de vocês um pouquinho mais de atenção, preste atenção na explicação e depois vocês assistam novamente a videoaula, acesse o material, tá, pessoal? E vamos estudar para a gente poder entender, porque é importante que a gente conheça esses dois tipos de modelo, tá ok? Então, inicialmente, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o de protocolo. Então, vamos lá. Quando as primeiras redes de computadores surgiram, elas eram, na maioria das vezes, soluções proprietárias. Isso quer dizer que qualquer equipamento ou software que para aquela rede deveria ser adquirido com o mesmo fabricante, pois equipamentos e software de fabricantes diferentes não se comunicavam. Então, o que acontecia? Uma rede, ela tinha que ter todo o hardware de um fabricante, porque um fabricante de uma rede não se comunicava com o outro. Ou seja, se fosse montada uma rede de um certo fabricante e outra rede de outro certo fabricante, o que acontecia? Aquelas redes elas não se comunicavam. Então, assim, um único fabricante era responsável por fornecer todos os componentes de rede que precisava. Então, se tivesse que fabricar tudo, o fabricante ele teria que fazer tudo para aquela rede funcionar. Computador, os meios de transmissão, que a gente sabe, os cabos, os equipamentos que fazem a conexão no meio de uma rede, tá certo? Computador. Então, isso era um ponto muito negativo, pois essas soluções tendem a ser muito mais caras, né? E vocês imaginam ter que comprar tudo de uma rede só, não podendo comprar equipamento, um cabo de outra rede. Então, isso aí é muito caro, por não haver concorrente. Então, sendo caro, não atingia escala suficiente para que os produtos fossem popularizados, o que, por sua vez, impedia a evolução da tecnologia. Então, se a pessoa queria montar uma rede, ela tinha que comprar todos os equipamentos de um fabricante. Então, aquilo era caro, né? Então, como não tinha concorrência, era complicado. Então, por isso que a gente vai entender para que surgiu o protocolo. O protocolo de comunicação é um conjunto de regras que regem a troca de informações entre computadores. Então, se pensou, vamos fazer um protocolo, né? Vamos fazer uma tecnologia que permita que um computador de um fabricante possa se comunicar com um computador de outro fabricante, para poder funcionar várias redes simultaneamente, né? Então, o que é o conceito básico de um protocolo? É uma linguagem, né, utilizada pelo dispositivo em uma rede, troca de informações. O dispositivo de uma mesma rede necessita usar o mesmo protocolo para se comunicar. É como se fosse o seguinte, vamos imaginar o seguinte: redes diferentes, por protocolo, por fabricantes diferentes. Então, cada um falava uma língua. Por exemplo, uma rede, ela falava, por exemplo, vamos imaginar, português. E aí outra rede falava alemão, por exemplo, se fosse possível isso, né? Fazendo analogia com a aprendizagem de linguagens. Então aí, aquela rede que falava alemão, ela não se comunicava com aquela rede que falava português. O que acontecia? Elas precisariam ter um meio de comunicação intérprete no meio delas que falasse as duas línguas. Então, para isso que surgiu o protocolo, para permitir que as duas redes pudessem se comunicar, mesmo falando línguas diferentes, tá? Então, ela permite que dispositivos troquem informações entre eles, né? Passa essa informação, ou seja, vai ter um meio, né? Uma linguagem, um dispositivo nesse meio entre as duas redes que vai permitir que elas possam se comunicar, mesmo falando línguas diferentes. Então, ó, vamos entender melhor como o protocolo funciona, né? Ele permite a transmissão de dados entre redes locais. E aí o que acontece? Mesmo com o uso de hubs, todas as máquinas recebem a mesma informação ao mesmo tempo. Então o que acontece? Uma rede, ela vai receber toda a mesma informação ao mesmo tempo, como um hub, né? Repetidor de sinal. Então, para entender melhor como funciona, a transmissão de dados em redes locais, né, pode ocorrer. Uma pequena rede, é feita a transmissão e aí todo mundo recebe aquela mesma informação numa rede. Então, é preciso que o computador entenda aquela informação que ele está recebendo. Então, para isso que existe o protocolo, né? A rede ela vai transmitir todas as informações. Então, quando a informação chega, é preciso que aquele computador entenda, né? Como eu falei, uma rede fala português, uma rede fala alemão.
Então, se não existir um intérprete no meio delas, mandando a informação que aquele computador quer, ele não vai entender. Então, por isso que o protocolo surgiu, tá? Então, a transmissão entre dois dispositivos não poderia ser feita ao mesmo tempo. Por exemplo, quando é transmitida a informação, todos vão receber a mesma informação. Então, o arquivo grande ele teria que ser transmitido e os demais teriam que esperar. Então, pode ocorrer interferências e os dados não chegar corretamente. Então, quando a informação chega, todo mundo recebe. Tá? Então, o que poderia acontecer? Como a informação era muito grande, por exemplo, se eu quiser transmitir um grande arquivo, pode ocorrer transferência e aquela informação não chegar. Tá certo? E aí, os protocolos são a solução para esse problema. Como é que ele funciona? O protocolo agarra, segura os dados que precisam ser transmitidos pela rede, faz a divisão dos mesmos em pequeno pacote e transmite aquela informação. Por exemplo, um arquivo muito grande não dá para ser transmitido numa rede. Por exemplo, aqui, o computador ele quer transmitir um arquivo muito grande. Então, o que o protocolo faz? Ele pega e quebra esse arquivo pequeno e manda vários pedacinhos ao mesmo tempo. Então, são os pacotes, tá bom? Todo mundo está recebendo, Tá certo? Um exemplo, um arquivo de 150 KB, ele poderia ser dividido em 100 pacotes de 1,5, né? Ele transmite pela rede, faz a divisão desse arquivo em pequenos pacotes e envia. No interior de cada pacote, existe uma informação de endereçamento informando a origem e o destino do pacote. Então, é importante que a gente entenda que as informações de uma rede elas são transmitidas através de pacote. E no caso, todo mundo vai receber todas as informações. Então, como eu vou saber se eu estou querendo enviar uma informação do computador A para o computador B? Então, vamos ver como é que funciona a questão dessa transmissão do pacote. Vamos prestar bem atenção, pessoal, na explicação. Se o computador A está enviando um arquivo para o computador B e todos os computadores da rede recebem essa informação ao mesmo tempo, como o computador B sabe que o dado é para ele? Então, vamos ver bem aqui, esse exemplo bem aqui do Hub, Quando ele manda informação, ele manda para todo mundo, não é isso? Por exemplo, o computador A, ele vai mandar informação para todo mundo. Os pacotes vão para o A e vão para o B. Só que o pacote é só para o B, né? Eu estou mandando aquele arquivo somente para o B, que eu quebrei em 100 pacotes. Como é que o computador B vai saber que esse pacote é para ele se ele está mandando para todo mundo? Então, ele vai saber porque existe um protocolo, né? E aí, o que o protocolo faz? Como já falei, ele vai dividir aqueles pacotes. É obrigação dele. Vamos entender agora. Todas as placas de rede, você lembra que é a placa de rede, pessoal? E que a placa de rede, ela possui um endereço, ela possui um número chamado de MAC. O MAC da placa fica no cabeçalho, de destino do pacote. Então, o pacote ele vai apresentar um cabeçalhozinho, junto com a informação. E nesse cabeçalho vai ter o MAC, que é o endereço da placa. Então, ele vai dizer qual é o endereço da placa que eu estou enviando, ou seja, para qual computador eu estou enviando, porque cada computador ele vai ter endereço de placa diferente, vai ter um MAC diferente, tá, pessoal? Então, cada computador vai ter um MAC diferente, endereço da sua placa. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai mandar junto com o pacotezinho que eu quero enviar, vai mandar o endereço da placa. Eu quero mandar para o computador B, que a placa dele é XX1, né? Se eu quiser mandar para o computador C, que é XX2, então o cabeçalho do meu pacote vai ter o endereço de XX2, que é do computador C. Além disso, quando chega lá, a placa de rede, quando ela recebe o pacote, ela vai realizar uma conta chamada de checksum ou CRC. Todos os bytes que estão no pacote, ela vai fazer uma soma lá, que ele já está preparado para isso. Então, ele envia o resultado no próprio pacote, Aí, o que ela faz? Ela pega, verifica, esse endereço é meu? É. O MAC é meu? É. Então, eu vou verificar bem que se esse pacote aqui, os dados que estão aqui, está correto. Eu vou fazer aqui um resultado, uma soma. Aí, o que eu faço? Eu vou mandar de volta uma resposta para o computador que me enviou. Por exemplo, o computador B, ele vai mandar de novo uma resposta para o computador A, dizendo assim, ok, o pacote está recebido. Ou não, esse pacote está com problema, não está correto. Porque os dados, ele vai de uma forma que você possa fazer um somatório para poder fazer esse cálculo, tá certo? Então, o que ele faz? A placa de rede, por sua vez, realiza uma conta, chamada checksum ou CRC. Soma todos os bytes que estão no pacote, ela vai somar todos os bytes. Envia o resultado no próprio pacote. A placa receptora calcula e verifica o resultado.
Se os resultados forem iguais, o pacote chegou correto. Se não, o pacote chegou corrompido. O dispositivo receptor pede uma retransmissão do pacote. Então, pessoal, é preciso entender. Olha aqui, ó. Olha aqui o exemplo do pacote, que é a informação que está sendo transmitida. Tudo isso, pessoal, é feito pelo protocolo, tá ok? Então, o que aconteceu? Eu quero, vamos voltar bem aqui, só depois eu volto aqui para mostrar para vocês. Ó, eu quero o computador A, quer transmitir a informação para o computador B. E aí, o que ele faz? Ele vai enviar um arquivo de 160 KB. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar esse arquivo em 100 pacotes. Como é que ele sabe que ele vai mandar os pacotes para todo mundo, mas só quem vai receber é o computador B? Como é que o computador B sabe que aquele pacote é para ele? Porque lá no pacote ele vai ter um MAC, que é o endereço de rede da placa, o endereço da placa de rede, dizendo que é a placa de rede do computador B. Quando ele for enviar, ele faz um cálculo dos dados que estão no pacote, né? E aí ele manda um checksum, mandando para o computador A. Quando o computador B, quando o computador B recebe, ele verifica se é o endereço dele, que se é o MAC, né? É o dele, ele recebe. Ele de novo faz um cálculo, porque o pacote, pessoal, durante a rede, ele pode se perder, pode se quebrar, pode perder informação, então ele tem que ser intacto, tem que chegar intacto. O computador B pega os dados e faz uma soma também, checksum. Se tiver ok, ele diz, computador B, eu recebi, tá ok. Computador A, eu recebi, tá ok. Se não, o computador manda, esse pacote está corrompido, esses dados não estão legais, ok? Então, ó, ele verifica, né, a placa de rede, ela calcula e verifica o resultado. Se os resultados forem iguais, o pacote chegou correto. Se não, o pacote chegou corrompido. Aqui, ó, aqui é o cabeçalho do pacote. O que vai ter no pacote? O endereço de destino, que é o MAC, né, que é a placa de rede para onde o pacote está indo. O endereço de origem, que é o pacote do computador que está enviando. Depois o computador que recebe o destino tem que mandar uma confirmação para ele dizendo recebi ok, não recebi, não está legal esse pacote. Os dados, né, são os dados das informações que vão ser enviadas. E o CRC, o checksum, é para verificar se os dados aqui estão corretos, tá bom, pessoal? Então, esse aqui, pessoal, então, pessoal, tá aqui uma exemplificação do que a gente acabou de falar, né? O pacote, né, ou os dados, que a gente vai chamar agora a informação de pacote, ela está sendo transmitida de um computador, de uma plataforma de computador para outro tipo de plataforma, por exemplo, de computador PC, ou uma plataforma Macintosh, que é uma plataforma diferente, no caso, são fabricantes de rede diferentes, dá certo? E aí essa informação, o pacote está sendo transmitido dessa forma que a gente falou, né? Usando o MAC de origem, de destino, os dados, checksum. Como é que é possível? É possível porque existe um protocolo de comunicação. Esse protocolo permite que esses computadores se comuniquem através desses esquemas que a gente acabou de falar para vocês, tá certo, pessoal? Se você não entendeu, voltem, assista de novo, escute a explicação, porque é muito importante que você entenda como é que esse pacote é transmitido, tá? Então, continuando nossos estudos, é importante que a gente conheça também o modelo de rede que permite esse tipo de transmissão de dados, de pacote, que é o modelo OSI. Então, o modelo OSI, para que a intercomunicação de sistemas de computadores chegasse a acontecer com fabricantes diferentes, foi necessário estabelecer uma padronização para as redes. Então, surgiu os protocolos e, junto com os protocolos, surgiu os modelos que permitiam que fabricantes diferentes se comunicassem. Então, surge então o modelo RMOSI, Reference Model Open System Interconnection, modelo de referência de interconexão de sistemas abertos. Esse modelo baseia-se em uma proposta desenvolvida pela ISO, que é a Organização Internacional de Padronização. Então, não existia um modelo de arquitetura de rede, né? Eles estavam querendo padronizar, então, para isso, eles criaram, a ISO criou um modelo para padronizar as camadas da rede. Então, vamos ver um exemplo. Então, um exemplo simples de como as tecnologias funcionam agora pode ser visto na navegação na internet. Você como usuário, você pode utilizar navegadores, né, os browsers de fabricantes diferentes. Então você pode usar o Internet Explorer, você pode usar o Mozilla, né, o Firefox, o Opera, o Chrome, né? Ainda você pode utilizar em sistemas operacionais Windows, Linux, você pode acessar a internet pelo Windows, pelo Linux, tá? Assim, você consegue navegar sem problema. O que ele está querendo dizer? Que você pode estar usando qualquer tipo de navegador, você pode estar em qualquer sistema operacional, ou você pode estar até no Android, né, usando o celular.
usando o seu navegador lá do seu celular. Então isso quer dizer o quê? Que você pode acessar a internet de qualquer dispositivo, em redes diferentes, computadores diferentes, né? Até em dispositivos móveis. O que está querendo falar o quê, pessoal? Que você consegue navegar sem problema devido à padronização de um protocolo. Existe um protocolo que permite isso, que é o protocolo HTTP, que a gente vai falar sobre ele. Então, esse protocolo, ele permite que você consiga acessar a internet de qualquer tipo de hardware. Então, ele padronizou que você possa usar a internet de qualquer dispositivo de hardware, em uma rede, em sistema operacional diferente, em browser diferente. Por quê? Porque existe um protocolo que permite que você possa acessar, tá? Então, isso é protocolo, isso é modelo de padronização de rede, tá bom? Então, o ISO, o ISO ele foi padronizado pelo padrão ISO 7468-98, publicado em 1984, para sistemas abertos heterogêneos, né? Usando software, hardware e tecnologia diferente, como eu falei, usando software diferentes, Windows, Linux, browser diferente, hardware, computador, tablet, notebook, celular, tecnologia diferente, né, como eu falei. Então, isso, o protocolo, o modelo, ele permite que em qualquer tipo de computador que você esteja usando, qualquer dispositivo de tecnologia que você esteja usando, você consiga acessar a internet, porque existe um protocolo que faz isso. Então, isso foi uma padronização, né? A troca de informações entre elementos é possível devido à definição de interface e protocolo comuns para a comunicação. O padrão propicia que diferentes tecnologias sejam utilizadas em conjunto com o ambiente heterogêneo. Então, veremos o modelo OSI. Então, o modelo OSI ele é um modelo em 7 camadas, né? Camada 7 de aplicação, a camada de apresentação 6, a camada 5 de sessão, a camada de transporte 4, 3, rede, 2, enlace e camada física. A gente vai ver cada uma dessas camadas, da 7 até a primeira, da aplicação até a camada física, tá? A primeira camada, vamos ver aqui como é que funciona a comunicação. A gente já sabe que existe um protocolo que permite a comunicação de computador para outro. Então, como é que vai ser feita a comunicação? Observe que aqui a gente tem do lado esquerdo, é como se a gente tivesse um computador, né? Tem um aplicativo e aí as camadas fazendo a comunicação. O computador, vamos dizer que do lado esquerdo é o computador, do lado direito é outro computador. Como é que funciona a transmissão? Vai descendo de camada a camada, existe um meio físico, né? Pode ser um cabeamento de rede para trançado, que a gente já sabe que é. E aí ele transmite para o segundo aplicativo, né? E aí vai subindo as camadas. Então, um exemplo seria um programa de e-mail, baixando e-mail, né? Primeira coisa, a transmissão de dados com a camada 7. O aplicativo de e-mail vai se comunicar com a camada 7. A camada 7 acrescenta suas informações e repassa os dados para a camada 6 de apresentação. E esse processo continua da camada 6, apresentação, sessão, transporte, rede, link de dados, física, até a camada 1. A camada física, então, o que ela faz? Ela envia os dados para o meio físico, né? Que envia para a placa de rede, que a gente já sabe que a placa de rede é quem se encarrega de fazer aquele somatório e enviar para o computador que ela quer mandar. Por isso ela precisa do MAC, né? O endereço de rede do outro computador que ela está enviando na placa de rede. Então o receptor, quando ele recebe a informação, ele verifica se aquele dado é para ele, né? Olha o MAC da placa de rede de quem ele recebeu e aí ele faz o inverso. Ele vai transformar de onde ele recebeu de camada física até chegar lá em cima, né? No aplicativo, a camada de aplicação, tá? Então é assim que acontece o processo. As camadas, elas acontecem. Quem está enviando de cima para baixo, né? Da aplicação para física, existe o meio físico e depois de baixo para cima, de física para aplicação, tá? A primeira camada é a de aplicação. Nela, ela disponibiliza serviço de rede para processos de aplicativo, como correio eletrônico, transferência de arquivo, emulação de terminais. É uma interface, meio pelo qual é possível a comunicação entre o protocolo e o aplicativo. Exemplo, programa de e-mails que a gente acabou de falar, né? Ele faz a requisição solicitando para a camada de aplicação. Então, quando você tem acesso a um servidor de e-mail, o que está acontecendo ali? Está acontecendo a transmissão do protocolo, né, no modelo OSI, entre a camada de aplicação, né, e o aplicativo, tá ok? A segunda camada, vamos continuar com a explicaçãozinha aqui, como é que funciona a camada de aplicação. Existe aqui os protocolos na camada de aplicação e o programa de e-mail. Quando você utiliza o computador, você está usando, acessando o seu e-mail, você está usando esses dois protocolos, o POP e o SMTP, que é o protocolo que permite que o computador possa receber e enviar e-mails. Tá? Então, tudo existe um protocolo. Então, a camada de aplicação funciona dessa forma.
A segunda camada é a camada de apresentação. Nessa camada, o que acontece? Ela garante que os dados sejam legíveis para o sistema receptor. Formata os dados, tem a estrutura de dados, negocia a sintaxe, transferência de chamados da aplicação. Então, o que acontece, pessoal? A camada de aplicação ela não quer saber, ela quer enviar seus dados e ter acesso ao aplicativo. Então, para isso, existem as camadas mais baixas, que fazem todo o trabalho para o computador poder entender o que é um receptor de e-mail, tá? Então, é isso que é o papel da camada de apresentação. Ela assegura que a informação emitida pela camada de aplicação de um sistema seja legível para outra camada de aplicação de outro sistema. Se necessário, a camada de apresentação faz a conversão de vários formatos de dados, usando um formato comum. Também realiza a compressão de dados e criptografia. Então, a camada de apresentação é ela que trabalha para poder a camada de aplicação funcionar, pessoal. Ela faz a formatação dos dados, porque imagine, se não existisse a camada de apresentação, não teria como ser apresentado os dados para o usuário. A camada de aplicação ia querer usar o servidor, mas não ia conseguir enxergar e entender o que tem lá. Então, a camada de apresentação é responsável pela essa apresentação dos dados, para poder a camada de aplicação estar acessando esses dados e estar enxergando e conhecendo e entendendo. Tá, pessoal? Então, cada camada dessa daí tem um papel no processo para você poder entender como é que funciona, como é que acessa a internet ou outra rede. E aí vem a camada de sessão, que ela estabelece, gerencia e termina as sessões entre aplicativos. Ela está implícita no nome, né? Ela faz uma sessão, estabelece, gerencia e termina sessões entre dois computadores que se comunicam. Então, a camada de sessão é ela que permite que você consiga acessar os dados de um local. Porque, pessoal, quando você está acessando, por exemplo, vou imaginar, você está acessando um site de um museu, você está acessando uma página web, né? Mas aquela página web, ela está armazenada em algum computador, ela não está solta por aí, né? Ela não existe solta. Então, quando você acessa aquilo ali, você está estabelecendo uma sessão com aquela máquina, com aquele computador. Por quê? Porque você está pegando aquela informação lá naquele computador. Então, quem é que permite isso aí? A camada de sessão. Ela que permite que você possa entrar naquele computador e acessar aquela informação. Por exemplo, quando você acessa o site do Banco do Brasil, será que aquele site do Banco do Brasil não está armazenado em algum lugar? E o computador está, pessoal. Então, quando você acessa a página do Banco do Brasil, você está indo lá na máquina que tem armazenado as informações do site do Banco do Brasil e está acessando. Então, você está estabelecendo uma sessão de comunicação com aquela máquina. Então, para isso que serve a camada de sessão. Como eu falei, permite que duas aplicações de computadores diferentes estabeleçam a sessão de comunicação, ou seja, quando você está acessando o Banco do Brasil, você está acessando aquele computador. Você não sabe qual é o tipo de máquina que está lá, você não sabe qual é o computador que tem lá, né? Qual a rede que tem lá, qual é o sistema operacional, mas mesmo assim você consegue acessar. Você está estabelecendo uma sessão de comunicação entre o computador A e o computador B. Beleza? Todo mundo entendeu? Vamos para frente. Qualquer dúvida, pessoal, volta um pouquinho na videoaula, escuta de novo, tenta entender a minha explicação, porque é muito importante que você consiga entender todas essas etapas, tá? A próxima camada é a camada de transporte. O que ela faz? Ela trata da questão de transporte entre hosts, né? Entre computadores diferentes. Confiabilidade do transporte dos dados, estabelece, mantém e termina circuitos virtuais, detecção e recuperação de falhas, controle de fluxo de informações. Então, o que a camada de transporte faz? Pelo próprio nome que ela já diz, ela transporta os dados, transporta os pacotes. Ela pega e divide os pacotes para serem repassados pela camada de rede. Receptor. O receptor ele vai remontar os dados originais e envia para a camada de sessão. Ele ordena os pacotes, corrige os erros e informa sobre o recebimento do pacote. Então, o que a camada de transporte faz? Ela pega aquela informação que eu estou recebendo, como aquele arquivo, né, que eu falei que foi dividido em 100 pacotes, e pega e quebra esse pacote. E aí ele envia, mas só que o pacote a gente já sabe que tem que ter o quê? O MAC, né? O endereço da placa de rede para onde eu vou enviar, tem que ter os dados e tem que ter aquele campo para somar os dados para verificar se está correto, o checksum, o CRC. Então a camada de transporte ela prepara os pacotinhos e envia. Quando do outro lado o computador recebe, lá na camada de transporte, o que ele faz? Ele remonta os dados, né? Verifica o endereço de onde veio, o MAC de origem, verifica os dados e verifica o que, pessoal? Verifica o checksum, se aqueles dados estão corretos. Então, ele verifica. Se está correto, ele pode enviar uma resposta dizendo, ó, pessoal do computador A,
esse pacote está correto. Ou então, o pessoal do computador, esse pacote não está correto, envia novamente. Então, para isso que existe a camada de transporte, para fazer a quebra dos pacotes, né, e enviar para outro computador. Envia para outro computador, não envia para a camada de rede que vai enviar para eles, tá ok, gente? Então, vamos para a camada de rede. O que é que ela faz? Responsável pelo endereçamento dos pacotes, né? A camada de transporte, ela prepara o pacotezinho e envia para a camada de rede. A camada de rede que vai enviar, ó, responsável pelo endereçamento dos pacotes. Converte endereços lógicos em endereços físicos. Determina a rota quando há mais de um caminho. Então, a camada de rede é que ela vai dizer, ó, vamos mandar essa informação lá para aqueles outros computadores que estão em outro estado, ou vamos pegar uma conexão mais fácil aqui, mais simples, mais perto. Então, a camada de rede, ela é responsável pelo endereçamento dos pacotes, o envio, né? A rota para onde ele vai. Ela fornece, ó, endereços e melhor caminho para quê? Para onde o pacote vai ser enviado. Ela fornece conectividade e seleção de caminhos entre dois sistemas finais e o domínio do roteamento. Então, se eu tenho na camada de transporte o pacote já quebrado, montado, a camada de rede é que vai dizer por onde esse pacote vai ser transmitido para poder chegar no seu destino, que é outro computador. Tá, pessoal? Então é importante que a gente saiba que a camada de rede ela é responsável pelo endereçamento ou criar a rota para envio dos pacotes. Para onde que ela está enviando, pessoal? Para outro computador, certo? Aí lá ele vai chegar, a camada de transporte vai receber, vai verificar os dados, se está correto, verificar se o MAC está origem e destino, né? Origem, destino, checksum, vai verificar a soma dos dados, vai verificar se esses dados estão ok. A próxima camada é a camada de enlace. O que é a camada de enlace, pessoal? É para ter acesso aos meios, é fornecer transferência de dados confiável, é o endereçamento físico, é a topologia de rede, se é estrela, se é barramento, que é o tipo de informação que existe nessa rede. Então ela recebe os dados, os pacotes da camada de rede e transforma em quadros, né? É como se ela pegasse o que? Ela vai tentar pegar os pacotes todos de uma vez e vai tentar transformar isso numa informação, né? Vai verificar como a camada de rede, a camada de transporte já verificou se está correto. Então ela vai pegar todos esses pacotes e vai transformar num quadro que é na verdade uma informação, tá? Então ela adiciona informações como endereço de placa, marca, origem e destino, os dados em si e o CRC. Então ela vai pegar esses dados do pacote e vai transformar isso num quadro, que é na verdade o que? Juntar todos, vamos imaginar aquele arquivo que foi quebrado em 100 pacotes. Então na camada de enlace ela vai juntar os 100 pacotes e vai transformar isso numa informação, né? Para poder saber qual é a informação que está sendo transmitida. Então ela precisa do marco de destino, do marco de origem, dos dados, do checksum para poder pegar pacote por pacote e transformar isso numa informação, tá, gente? E a última camada é a camada física, né? Que é a camada mais, vamos dizer assim, mais nível baixo, né? A camada lá embaixo, nível de hardware. Então, são os fios, são os conectores, é o tipo de máquina, são os cabos. Ela define as especificações elétrica, mecânica, funcionais e de procedimento para ativar, manter e desativar. É um link físico entre sistemas finais. Então, é como se fosse a rede em si. São os computadores, são os cabos, são os conectores, é um tipo de meio de transmissão, tá? Características como nível de voltagem, temporização de alterações, taxa de dados físicos, distâncias máximas de transmissão, conectores físicos e outros atributos similares. Exemplo, o cabeamento de par trançado, ele faz parte da camada física, né? Foi feito um cabeamento de par trançado, tem os conectores RJ, né? Tem a placa de rede on-board, né, off-board. Então tudo isso aí, pessoal, faz parte da camada física, tá? Então a gente finalizou a primeira etapa da nossa videoaula falando de modelo OSI. É importantíssimo que vocês tenham entendido cada uma dessas camadas, como foi que funcionou isso aí, para você poder entender como é que funciona a padronização de uma rede. Essa teoria nesse momento é muito importante, gente. Tá bom? Porque quando a gente for instalar uma rede, saber como é que funciona a rede, é importante que a gente saiba cada uma dessas etapas. Então, primeiramente, a gente viu o modelo OSI. A seguir, nós vamos ver o modelo TCP/IP, ok?